Olá, gente. Continuando então o que a gente estava fazendo, ficou faltando um método para a resolução das EDOs não homogêneas. A gente fez o método dos coeficientes indeterminados, agora a gente vai fazer o método de variação de parâmetros. Então, o que que nós temos aqui? Já adiantei algumas coisas para a gente não precisar ficar escrevendo, né, enquanto explica. Eu tenho aqui uma EDO que é linear de ordem n, não homogênea e coeficientes constantes. Ou variando, tanto faz, tá? Dos dois casos aqui a gente consegue usar esse método. Então eu peguei aqui, ó, coeficientes variando, Pn, Pn-1, P1, P0. Ela é de ordem n, né? Derivada mais alta, enésima derivada. É não homogênea, a gente tem essa f aqui diferente de zero, e ela é linear. Y e suas derivadas são lineares, né? Então, a gente consegue usar esse método. No método dos coeficientes constantes, eu só poderia aplicar para as EDOs com coeficientes constantes. Os coeficientes aqui não podiam variar, igual está aqui. Então, nesse caso aqui, eu posso usar tanto para coeficientes constantes ou não. Então, qual que é o método que a gente vai usar? Eu vou dividir em três passos. O primeiro passo, você vai determinar a solução da homogênea. Então, dada a EDO, a gente já aprendeu a encontrar a solução homogênea. Claro que aqui a gente vai trabalhar somente com as EDOs que a gente já sabe encontrar a homogênea. E aí você encontra a homogênea, né? Ordem n soluções ali, faz a combinação linear, você tem a solução homogênea. Depois, você vai substituir essas constantes C1, C2, Cn por funções a determinar. Então, a gente vai colocar, eu vou variar C1, C2, Cn, chamando de V1, V2, Vn e assim por diante. A gente substitui lá na solução homogênea. E o terceiro passo é substituir na equação e encontrar esses valores. Esses valores V1, V2, Vn encontrados, você vai substituir aqui no segundo passo, na solução particular, e com isso você tem a solução particular do problema. Soma as duas soluções, homogênea mais particular, e aí você tem a solução da EDO, nesse caso, usando esse método. Eu vou fazer o seguinte, como isso aqui dá muita conta, a gente vai fazer um caso em que a equação é de segunda ordem e depois eu estendo para a ordem n. Eu peguei aqui uma EDO escrita dessa forma, então observa que o termo que eu estou pegando aqui acompanhando o y duas linhas é 1, né? Então tudo que eu deduzir daqui e na fórmula que eu chegar, no sistema que eu chegar, tudo que eu chegar é a partir da EDO escrita com esse padrão aqui. Depois eu volto a falar disso. Então, a gente tem essa EDO, P e Q são coeficientes variando, F é conhecida, né? Y de x é a função incógnita, x é variável livre. Eu quero encontrar a solução para isso daqui da forma mais geral possível. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou seguir aqueles passos ali que nós vimos. Que, como está aqui genérico, né, fica naquela y1, y2, yn mesmo, a particular também. Então, aqui no caso, a gente só vai direto no terceiro passo, que é substituir na EDO e encontrar esses valores de V1 até Vn. Então, o que que a gente tem aqui? Vamos lá, olha. Só para reduzir para a segunda ordem. Eu tenho, então, no primeiro passo, né? É aquilo que a gente tem, mas vamos reduzir aqui para a segunda ordem. Vai ficar a homogênea associada, como ela é de segunda ordem, então é uma solução do tipo C1y1 mais C2y2. A particular vai ser uma solução que eu vou variar esse C1 e C2, né? Vou substituir por funções V1 de x e V2 de x. E o nosso objetivo é encontrar quem são essa V1 e V2. Como está tudo genérico aqui, a gente vai encontrar a fórmula para essa V1 e para essa V2. A partir do momento que a gente tem a candidata para a solução, a gente viu lá, tanto homogênea, particular, né? A gente substituía na EDO e
encontrava lá o que era incógnita. No caso aqui são V1 e V2. A gente quer encontrar V1 e V2. Então eu vou derivar e substituir na EDO. Como ela é de segunda ordem, eu preciso até a segunda derivada. Vou derivar uma vez. Isso aqui vai dar. Vou usar a regra do produto aqui. Derivada da primeira. Vou tirar esse de x aqui só para ficar um pouco, não ficar tão poluído, tá, gente? Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Usei a regra do produto. Aqui eu faço a mesma coisa, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Observa que essa y1 e y2 são conhecidas, suas derivadas também. As incógnitas são V1 e V2. É isso que a gente está procurando. Então, o que, que a gente faz? Como eu quero achar V1 e V2, e está aparecendo aqui V'1, V'2, está com cara de que a gente vai eliminar essa derivada aí usando integral, né? Na hora de derivar de novo, derivar pela segunda vez, se eu derivar isso daqui novamente, a gente vai aparecer a segunda derivada da função incógnita, o que não parece bom, porque daí parecia que teria que integrar duas vezes. Então, o que, que a gente faz? Espertamente, a gente pega essas duas parcelas aqui, ó, a gente pega isso daqui, tá? Mais isso daqui, os que têm a derivada da função incógnita, e a gente toma igual a zero. Eu posso fazer isso desde que eu não me esqueça que eu usei esse artifício depois para encontrar o V1 e o V2. Então, a gente pega isso igual a zero, a derivada de zero vai ser zero, e aí eu faço a derivada só das outras duas parcelas, que vai ficar, então, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso. E aqui é a mesma coisa. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Pronto, então a gente deriva duas vezes e substitui na EDO. Substituindo na EDO, o que, que nós vamos ter? Y duas linhas, né? Então, Y duas linhas vai ser V'1, só copiar aqui, né, gente? Então, substituindo na EDO, V'1, Y'1, mais V1, Y duas linhas 1, mais V'2, Y'2, estou só copiando, tá? O Y duas linhas. Aí, mais P de X vezes a Y', então a Y', isso aqui a gente tomou como sendo zero. Vai ficar então V1, Y'1, mais V2, Y'2. Mais, estou substituindo na EDO, tá? Mais Q de X que multiplica Y, né? Que no caso é V1, Y1 mais V2, Y2. Isso tem que ser igual a f de x. Substituindo na EDO, a gente tem isso aqui. Não se esqueça que a gente está procurando V1 e V2. O resto aqui tudo é conhecido. Y1, Y2, suas derivadas, portanto, o P de x e o Q de x e a f de x. Tudo conhecido. Aí, o que, que a gente vai fazer aqui? Vamos coletar tudo que tem V1. Então, a gente coloca o V1 em evidência. Vai ficar assim, ó. Colocando o V1 em evidência, nós temos
que tem V1 aqui? Y, duas linhas, 1. Então, vai ficar aqui. Y, duas linhas, 1, mais. O que mais que tem V1? V1, aqui, ó. P de x, y, linha 1. Então, P de x, y, linha 1, mais. O que mais que tem V1? Q de x, y1. Então, Q de x, y1. A gente coletou tudo que tinha V1. Agora, a gente vai coletar tudo que tem V2. Então, vai ficar mais V2 que multiplica. Então, mesma coisa, olha, V2 está aqui. Y, duas linhas, 2. Então, é Y, duas linhas, 2, mais P de x, Y, linha 2, mais Q de x, Y2. Aqui, ó. P de x, Y, linha 2 e Q de x, Y2. Tudo que acompanha o V2. Aí, o que sobrou? V, linha 1, Y, linha 1, né? Então, mais V'1, Y'1, mais V'2, Y'2. Isso é igual a f de x. Por que eu fiz isso? Porque a gente tomou y1 e y2 como sendo as soluções LI da homogênea. Então, se você substituir a y1 na EDO, que é exatamente o que está acontecendo aqui, e a y2 na EDO, que é exatamente o que está acontecendo aqui, como y1 e y2 são soluções da homogênea, isso aqui vai dar zero, né? Porque ser a solução da homogênea significa que a EDO é igualada a zero. Então, isso daqui vai dar zero, isso daqui também. Zerou tudo. Sobrou essa parte aqui, substituindo na EDO. E aí, o que a gente tem? Isso daqui vai ser verdade desde que aquela expressão que nós grifamos em vermelho seja zero. Então, a gente vai considerar isso. Nós temos, então, um sisteminha dizendo que se V'1, Y1, mais V'2, Y2 for igual a zero, a V'1, Y'1, mais V'2, Y'2 é igual a F. Porque de acordo com aquela substituição, nós derivamos pela segunda vez, substituímos na IDO e chegamos nessa igualdade aqui. Então, a gente tem esse sisteminha, onde nesse sistema eu conheço y1 logo sua derivada, y2 logo sua derivada e conheço a f. As incógnitas aqui são v'1, v'2. Para resolver isso aqui, a gente vai usar a regra de Cramer. Regra de Cramer. Tá certo? E aí, só lembrando, né, como que era isso então? O V'1, que é a minha primeira incógnita, então, vai ser, aqui tem um igual, tá, gente? O determinante, então, como que era a história? Aqui na coluna do V'1, eu vou colocar o zero e a F. E aqui a gente tem y2, y'2. E no denominador, nós temos o determinante da matriz dos coeficientes, que no caso é y1,
y2, y'1, y'2. É feito dessa forma. Isso vai ser igual, então faz a continha, né, que vai dar menos f y2 sobre... E aqui, ó, observa que é o Wronskiano, isso sempre vai ser diferente de zero, por isso que a gente pode usar a regra de Cramer. Né? A gente viu que para soluções, lá no teorema do Wronskiano, ele é diferente de zero. Então, aqui é só fazer a continha, vai ficar y1, y'2 menos y'1, y'2. Aqui nós encontramos o V'1 de x. Para encontrar o V1 de x, basta integrar o V'1. Então, integra em ambos os membros aqui, a gente tem o V1. Logo, o V1 vai ficar assim. V1 de x vai ser a integral de menos f de x, y2 de x, sobre o Wronskiano de y1 e y2, que é y1 de x, y'2 de x, menos y2 de x, y'1 de x. A gente faz essa integral aqui em relação a x. E eu faço o mesmo raciocínio para o V2. Então, nós temos que V'2 vai ser mesma coisa, vou usar Cramer. Eu tenho aqui no determinante, né, do numerador, y1, y'1, e na segunda coluna, que tem o V'2, nós vamos colocar o 0f. E no denominador é o Wronskiano. É a matriz, é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, é y1, y2, y'1, y'2, que vai ser igual a f y1 sobre, aqui é a mesma continha, né? y1, y'2 menos y2, y'1. E, de forma análoga, o V2 de x vai ser a integral desse quociente aqui. Então, a integral de f de x, y1 de x, tudo isso aqui é conhecido. Sobre... Então, só repetir, né? Poderia colocar o Wronskiano aqui, mas eu vou repetir só para ficar bem claro. Vezes y'1 de x. Tudo isso dx. E dessa forma, a gente tem como encontrar o valor de V1 e V2. Encontra aqui está tudo genérico, não dá para fazer as contas, só para a gente entender. Mas aí encontra essas integrais, encontra o valor de V1 e V2, volta lá na particular, substitui, soma com a homogênea e você tem a solução da EDO. Vamos fazer um exemplo de uma EDO, mesmo a gente vai fazendo as contas, ver quem é essa y1, y2, f, etc. Para vocês verem como é que a gente trabalha. Então, deixa eu pegar uma EDO aqui para a gente resolver. Ó, x quadrado, y duas linhas, menos 3x, y', mais 4y é igual a x à quarta. Tá? Vou pegar esse x aqui, estritamente positivo. Então, o que, que a gente tem aqui? Olha, essa EDO, ela é de segunda ordem, ela é linear, não homogênea, com coeficientes variando. E coeficientes variando Euler-Cauchy. A gente sabe, a gente aprendeu a encontrar
a solução para Euler-Cauchy, nesse caso aqui de coeficientes variando. A candidata era x elevado a r, com r desconhecido, a gente derivava, substituía na IDO, chegava na equação característica. Então, se quiser, pode fazer do início, tá? Se não, se enxergar direto, pode ir direto na equação característica. No caso aqui, a equação característica é r menos 1, menos 3r, mais 4, igual a zero. Se vocês pegarem a candidata, derivar, substituir, vai chegar nessa equação característica aqui. Daqui nós temos que r quadrado menos r menos 3r mais 4 é zero, o que nos dá que r é menos 2, tudo ao quadrado é zero, certo? Que aqui dá menos 4r, né? É isso mesmo, r menos 2 ao quadrado é zero. E nós temos, então, r igual a 2 com multiplicidade 2. Para o caso do r com multiplicidade de Euler-Cauchy, nós vimos que a solução era C1, então a raiz é 2, né? X ao quadrado, que é x elevado a r, mais C2, x elevado a r, que é 2 ln de x. Nós fizemos por redução de ordem, para mostrar isso daqui. Essa, então, é a homogênea. Esse daqui é o primeiro passo, encontrar a solução homogênea. Aí a gente vai para o segundo passo, que é pegar a homogênea e substituir. No lugar de C1 e C2, eu vou botar V1 e V2. Essa é minha candidata particular, onde o que eu não conheço aqui, o que a gente está procurando, de acordo com o que nós vimos anteriormente lá, é o V1 e o V2. É isso daqui que eu quero encontrar. Bom, para encontrar esse V1, V2, a partir do momento que a gente tem a candidata, o que, que a gente faz? Deriva e substitui na EDO. Então, vou fazer isso daqui. Vou repetir aqui, só para não ter que ficar voltando. Então, a particular, nós temos que V1 x quadrado mais V2x quadrado ln de x. Essa é a nossa particular. Isso. Agora a gente vai derivar e substituir na EDO. Então, derivo primeira vez, vai ficar derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aqui também, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que também é um produto. Então, vai ficar derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Certo? Fizemos a primeira derivada. E aí o truque era pegar o que tinha V'1, V'2 e chamar de zero. E depois colocar no sistema, né? Usa esse artifício e depois não pode esquecer de considerar lá no sistema. Então, seria isso daqui, né, gente? Tudo isso daqui, deu uma cruzada aqui, não tem problema. Tudo isso daqui é igual a zero. Isso. Aí eu vou derivar a outra parte aqui, derivada de zero é zero. Então, a gente vai fazer a segunda derivada, vou fazer aqui, segunda derivada vai ser, tá aqui, ó, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, mais
a derivada da primeira vezes a segunda, que é 2x ln de x mais x, né? Que eu simplifico. Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais, vou colocar aqui embaixo que acho que não vai caber, mais a primeira vezes a derivada de tudo isso daqui. Aqui nós temos um produto, então vai ficar derivada da primeira, que é 2, vezes a segunda, uso para o regra do produto de novo, mais a primeira vezes a derivada da segunda, isso, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda, mais a derivada de x, que é 1. Essa é a segunda derivada. Aqui a gente pode cortar o x, aqui dá 3. Tá, vou deixar assim por enquanto. Eu junto tudo na EDO. Dado tudo isso aqui, a gente vai agora substituir na EDO. Vai ficar assim. Como que era a nossa EDO? Tinha o x quadrado multiplicando y duas linhas. Então, multiplicando tudo isso daqui, ó. 2v' 1x, 2v' 1x, mais 2v1, mais 2v'2 xln de x, mais... Deixa eu ver aqui, gente, só um momentinho. 2v'2 xln de x, mais xv'2, né? Isso aqui é muito fácil errar as contas, tem que prestar bastante atenção. Mais 2v2 ln de x, mais 3v2, certo? 3v2. Isso, somei aqui, né? Acho que é isso. O x quadrado multiplicava tudo isso. Aí era mais... Como que era a nossa ideal? Era x quadrado... Deixa eu voltar aqui, que agora eu já esqueci. X quadrado, y duas linhas, aí menos 3x, y linha. Então, aqui é menos, né? Deixa eu só arrumar aqui. Então, vai ficar, aqui é menos. Menos 3x, y linha. Y linha é 2v1x mais 2v2x ln de x mais v2x. Isso. Aí ainda tinha o q de x, que no nosso caso era 4. Então, mais 4, que multiplica v1x quadrado mais v2x quadrado ln de x. Isso tem que ser igual a x à quarta, né? É, x à quarta. Então, nós substituímos na EDO.
Aí o que que a gente fazia? Coletava tudo que tinha V1. Então vamos colocar o V1 em evidência? Vai ficar assim, ó. A gente coloca o V1 em evidência, aí a gente vai pegando tudo que tem V1. Aqui, 2x², 2x², que mais que tem V1? Menos, né, gente? Que tem o menos aqui, ó. Então, menos 6x², menos 6x², nada mais tem V1, aí aqui mais 4x², e daí acabou. Mais 4x², que olha o que está acontecendo, está dando zero, que era o de se esperar, porque naquele que a gente fez genérico, mais geral possível, tudo que acompanhava V1 dava zero, né? Porque caía exatamente lá na EDO com uma das soluções da homogênea que a gente substituía, no caso lá era Y1. Então, realmente tem que dar zero. Isso é até uma maneira de verificar se o que a gente está fazendo está correto, tá bom? Tudo que acompanhar V1 sempre tem que dar zero. Então, isso aqui zerou. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o V2. E a gente viu que para o V2 também tem que dar zero. Então, vamos ver o que, que acompanha o V2. 2x² ln de x, 2x² ln de x, mais 3x², mais 3x², aí menos, né, que tem o menos aqui, 6x² ln de x, menos 6x² ln de x. Isso. E aqui, menos 3x². Menos 3x². Que mais que tem V2? Aqui já foi. Mais 4x² ln de x. Aqui. Mais 4x² ln de x. Isso é tudo que acompanha o V2, que a gente vê que zera também, né? Menos 6x², aqui zerou, 3x² menos 3x² também zerou. Então, isso aqui tudo se cancela, né? Zera, a conta toda zera. Aí, vamos ver o que que sobrou. Sobrou aqui V'1, 2x². Então, mais V'1, 2x², mais V'2, o resto tudo zerou, né? Mais V'2, 2x² ln de x, mais V'2, 2x³ ln de x. É isso, né? 2x³ ln de x. Tem mais um V'2 aqui, olha. Então, mais x². E o resto tudo se cortou. Mais x². Isso tem que ser igual a x². Substituindo na EDO, eu cheguei nessa conta. Isso daqui a gente viu que é verdade, desde que aquela expressão que nós grifamos em vermelho seja zero. Então, nós temos que V'1x², aqui, V'1x², que é
o sistema, né, gente? V'1x² mais V'2 x² ln de x igual a zero. Né? Se isso aqui for verdade, nós temos essa igualdade aqui. V'1, 2x² mais V'2 que multiplica, só copiar aqui, x² é igual a x². Então, nós temos esse sistema, que a gente vai resolver por Cramer. Ficando assim, V'1 de x vai ser... Então, vamos montar esses determinantes. Aqui dá 0x². Tá? E aqui é x² ln de x, 2x³ ln de x mais x². É isso que nós temos. E no denominador, nós temos x², 2x² x² ln de x, 2x³ ln de x mais x². Tem que fazer essas continhas aqui. Aqui dá zero, aqui vai ficar menos x⁻⁶ ln de x. E aqui vai dar 2x⁻⁶, 2x⁵, né, gente? Tem que multiplicar aqui, ó. 2x⁵ ln de x mais x⁵. Tá? Multipliquei aqui. E aqui fica menos 2x⁵ ln de x. Menos 2x⁵ ln de x. O que é lindo, né? Porque daí a gente consegue cortar isso aqui, olha. E consegue simplificar aqui também. Ficou menos x ln de x, o V'1. Nós temos aqui que o V'1 de x é menos x ln de x. Agora, nós temos que encontrar o V'1 integrando essa expressão, né? Então, vai ficar V'1 de x vai ser menos a integral de x ln de x dx. Essa integral aqui, ela sai por integração por partes. Você vai chamar u de ln de x, tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, ó. Chama u de ln de x e o dv de x dx. Então, só fazer as continhas aqui. Vocês vão chegar no seguinte valor. Vai dar x² sobre 2, que multiplica menos ln de x mais meio. Do jeito que eu botei em evidência aqui, tá? Essa integração por partes aqui, vocês façam. Esse é o V'1, né? Aí tem que fazer o V'2. Então, desculpa, gente. V'2 de x vai ser igual. Aí, no numerador, o que nós temos?
no numerador, linha 1, é x quadrado 2x ao cubo. Então, aqui é x quadrado e 2x ao cubo. E aqui era 0x à quarta. Estou usando Cramer, né? 0x à quarta. Espera só um momentinho que travou a caneta aqui. Tem hora que ela trava. Aí a gente tem que esperar a boa vontade dela. Voltou. Então, 0x à quarta. E embaixo a gente já fez. É a mesma do V'1. Então, a gente viu aqui que cortava esse, né? Dava x à quinta. X à quinta. Aqui embaixo, você fez uma vez, está feito. Não precisa fazer de novo. Então, vai dar aqui x à sexta sobre x à quinta. Olha que maravilha. Deu x. Esse aqui ficou fácil de fazer. E daí nós temos que o V2 gente, hoje ela está travando. V2 é igual a integral de x dx, que vai dar x ao quadrado sobre 2. Certo? Muito bem. Encontramos então o V1 e o V2. Aí a gente vai lá na solução particular, substitui o V1 e o V2 no lugar lá na candidata, né, que nós pegamos. Então vai ficar x ao quadrado sobre 2 meio menos ln de x, tá? São os valores que a gente tinha encontrado para V1, né? E aí era isso vezes... A caneta travou de novo. Acho que essa aula está ficando muito longa, até a caneta está reclamando. Voltou. Aí, vezes x quadrado mais x quadrado sobre 2 vezes x quadrado ln de x. Essa era particular, né? E aqui, deixa eu ver o que dá para a gente fazer. X à quarta, dá para simplificar, né, gente? Porque aqui eu tenho x à quarta sobre 4 ln de x. Né? Nessa parte aqui, ó. Na hora que multiplica aqui e aqui, nós temos x à quarta, não, x à quarta sobre 2 ln de x, né? E aqui também, x à quarta sobre 2 ln de x. Aqui negativo, aqui positivo, cancela. Então, aqui sobrou x à quarta sobre 4. X à quarta sobre 4. Essa é a solução particular. E aí a solução do problema é a homogênea mais a particular, que nós tínhamos encontrado lá. A homogênea era C1x² mais C2x² ln de x mais a particular, que é x à quarta sobre 4. Lembrando que o C1 e C2 são constantes que a gente encontra com as condições iniciais do problema. Aí tem aqui o de terceira ordem, né, que aí eu vou fazer num outro vídeo, senão vai ficar muito longo. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que aqui, na hora de fazer o sistema, eu sempre falei para vocês que aqui embaixo ia dar o Wronskiano, né? Só que a gente chegou no Wronskiano fazendo de forma genérica, usando o 1 multiplicando o y duas linhas, lembra? Que nós fizemos aqui atrás, olha. Aqui, ó.
o 1 que estava multiplicando o y duas linhas. Então, a gente chega direitinho no Ronskiano. Para chegar no Ronskiano ali, dá certo também. Basta a gente deixar aqui com 1. E no caso do nosso exemplo, nós temos o x² multiplicando. Então, o que que a gente faz? Divide tudo por x². Ao dividir tudo por x², aqui vai ser x², né? E aí, como é que vai ficar o nosso sisteminha lá? Você observa que é a mesma coisa. Olha, se eu dividir por x², aqui vai ficar 2x, que é exatamente a derivada de x². Aqui vai ficar, se eu dividir aqui, né, por x², vai ficar 2x ln de x mais x², que é justamente a derivada desse x² ln de x. E aqui vai ficar x², que fica lá da EDO, que foi dividido por x². Então, é análogo, né? Agora, o que que acontece? Para resolver o exercício, vocês podem fazer tudo isso que eu fiz, a partir da construção, fazer todos os passos, pegar a homogênea, substituir, pegar a particular, fazer todas as contas. Vocês viram que dá um pouquinho de trabalho, mas vocês não têm que se preocupar com nada. É só pegar a EDO e trabalhar com ela. Ou, se quiser, pode vir direto no sistema. Mas aí, se optar por fazer isso, tem que tomar o cuidado de escrever a EDO com a estrutura da EDO que nós deduzimos e trabalhamos para chegar num padrão para o sistema, tá bom? Então, se for direto no sistema, só tome esse cuidado. Aí você vai ficar direitinho com o Rosquiano, vai dar tudo certinho, mas tem que deixar a EDO com a estrutura daquela EDO lá. Teria que trabalhar com ela aqui, teria que dividir tudo por x², e aí, se quiser, pode ir direto para o sistema, tá certo? Então, esse vídeo aqui ficou um pouquinho longo, né? Já peço desculpa para vocês, é que essa parte aqui ela é bem trabalhosa mesmo. Tem a outra parte, tem que generalizar agora para. Vou fazer de terceira ordem, generalizo para a ordem N, aí eu faço um outro vídeo um pouquinho mais curto. Tá bom, gente? Muito obrigada. Bom estudo para vocês.